programa Master Imóveis começa hoje, 3 de março, uma terça-feira, e você pode assistir através do canal 20 da NET, ou se preferir pela internet, www.tvmaster.tv, e hoje vamos falar de um tema sobre sustentabilidade, valorizando o mercado imobiliário. Eu trago aqui a professora do ISPB e com toda certeza, doutora em engenharia, sustentabilidade e também na área de segurança do trabalho, Claudiana Silva. Você pode, querendo participar ao vivo no nosso e-mail, romulosoareslima@gmail.com, ou se preferir, mande sua mensagem ou WhatsApp para 99003844. Professora, boa noite. Boa noite, Romulo. O que a gente pode entender sobre um empreendimento sustentável? Existe um conceito, existe uma tecnologia, existe uma materialização para isso? Sim, Romulo, existe um conceito abrangente, mas eu gostaria de abordar o conceito objetivo. Uma construção sustentável é quando ela é responsável. O que significa isso? Significa que uma construção sustentável, ela desde o seu início, no projeto, no pensamento de iniciar essa construção, ela já tem todos os parâmetros da sustentabilidade. E no decorrer da obra e seguidamente até o pós-obra. Essa é a definição mais correta, porque nós temos muitas certificações, nós temos muitos parâmetros, mas o parâmetro efetivo, ideal para a sustentabilidade é a construção que tem responsabilidade com os recursos naturais, que tem responsabilidade com os recursos que o planeta nos oferece e que nós, muitas vezes, não devolvemos para ele. O que a gente pode, para o telespectador, para o empresário, para o corretor de imóvel, para o engenheiro, para o arquiteto que está nos assistindo, quais os requisitos que a gente tem que aqui fazer um checklist para que a gente considere, aquele empreendimento ali é um empreendimento sustentável, aquela casa ali é uma casa sustentável. O que é que você pode dizer com isso? Olha, existem inúmeros requisitos. Os requisitos que os construtores precisam ficar bastante atentos, atualmente, é em cima dos itens que nós temos já problemas de escassez. Então, se nós temos hoje grandes problemas com a questão da água, nós temos que ter projetos e soluções para que essa construção não demande mais questões de consumo e de demanda de água. A questão da energia elétrica, a questão também do conforto ambiental, que também demanda o mesmo consumo de água e de energia, e mais a questão de todos os materiais que vão ficando escassos no planeta, a exemplo da areia, a exemplo da própria matéria-prima para o cimento e por aí vai. Então, assim, precisamos ficar atentos aos requisitos em que eles são bastante usados e de forma, muitas vezes, desequilibrada, termina havendo uma escassez e nessa caminhada de escassez nós temos que ter uma contrapartida para que esses elementos sejam equilibradamente devolvidos ao planeta ou de uso equilibrado, de uso sustentável, de uso que nós possamos ainda ter um planeta sobrevivendo sem tanta degradação. O que é importante para o construtor, para o incorporador, investir num empreendimento sustentável? E também para quem está nos assistindo, por que é importante ele cobrar que aquele empreendimento ele tem elementos de sustentabilidade? Inicialmente, Rômulo, nós temos que lembrar que quem manda no mercado é o consumidor. Se eu tenho um consumidor que está atento à qualidade de vida dele, à saúde, à responsabilidade que ele sente ao adquirir um empreendimento e que ele não vai degradar o planeta que vive, que vai garantir para as futuras gerações uma qualidade de vida. Então, se esse consumidor está atento, ainda mais com a escassez que existe e o consumo que o pós-obra vai dar para ele, então ele começa a exigir no mercado um empreendimento que seja sustentável, ou seja, um empreendimento que não precise
usar tanto ar-condicionado, então seria uma ventilação natural, que não exigisse tanto consumo de energia, então áreas mais abertas, mais ventiladas, mais iluminadas, e com isso ele, na demanda do dia a dia, ele teria cada vez menos problemas com esses recursos que estão ficando escassos. Porque a gente esquece que a água, por exemplo, é um elemento finito. Você sempre imagina, e a gente aprendeu desde pequeno, que o planeta é um planeta água. Mas que água é essa? Que água potável é essa? Que água de uso é essa? Que água nós estamos degradando, lançando esgoto no corpo hídrico, lançando lixo? Então, todo esse material ficando escasso, e o consumidor é quem demanda realmente a compra do imóvel, ele não vai querer mais um imóvel que só traga muito mais problema para ele inicialmente, para o entorno e para o planeta. Então, ele vai exigir. Do meio ambiente, como é que fica elemento sustentável do empreendimento, meio ambiente, saúde, higiene, esses fatores, como é que a gente pode conduzi-lo para que quem está construindo, evidentemente, ele constrói com a pesquisa de mercado, quer lucro e tal. Quem quer comprar, quer conforto, quer segurança. Mas como é que esses elementos, meio ambiente, sustentabilidade, eles podem se fundir dentro desses outros elementos que eu falei aqui? Estudando a sustentabilidade como um todo, esses elementos estão todos interligados. Porque quando você vai construir, você vai colocar no mercado um empreendimento, a primeira coisa que você faz é tentar identificar um espaço. Ao identificar esse espaço, você já tem que pensar dessa forma. Se você vai estar agredindo, você sabe que alguns empreendimentos, nós vemos nos jornais, são construídos até em cima de aterro sanitário. Então, esse empreendedor, ele está numa visão distorcida do que ele poderia pensar em sustentabilidade. Ele está pensando só no recurso que vai adquirir, comprar um terreno mais barato, mas a consequência daquilo é ele sair até do mercado. Porque essas questões ambientais, elas são, novamente, volta para ele. Então, quando ele constrói um empreendimento num local inadequado, ambientalmente incorreto, isso volta para ele. Porque aquele consumidor, ele não morre no outro dia, não, quando compra o empreendimento. Ele passa mais 30, 20, 50 anos e ele vai abominando aquele empreendedor que pensa que fez alguma vantagem. Então, a maior vantagem para o construtor hoje é ele ter credibilidade com o cliente. Então, você sabe que está construindo, que está protegendo o meio ambiente, que protege os seus trabalhadores da construção civil. Então, é um complexo que está atrelado à economia, o meio ambiente e todo o restante no entorno, até a espiritualidade é envolvida com sustentabilidade. Então, a gente não pode trabalhar mais de forma isolada, pensando exclusivamente em material, pensando exclusivamente em recursos. Tem que pensar no todo, porque ele volta para o mercado. Então, hoje, quando eu construí minha casa, Rômulo, foi muito interessante. Eu recebia muitas visitas, porque eu fui a engenheira. Isso que eu vou perguntar. Em 2011, 2012, você construiu a primeira casa ecológica aqui de João Pessoa. O que significa isso? Eu trouxe até as fotos, queria que a produção botasse. O que significa essa primeira casa ecológica? Qual é o elemento que você pode garantir que essa casa é ecológica? Eu nem vou garantir isso, que foi a primeira, nem que é totalmente ecológica, porque não é muito fácil atender a todos os elementos da sustentabilidade. Por exemplo, como é que... Explica aí a gente. Mas o que nós fizemos foi, inicialmente, encontrar um local que não houvesse degradação ambiental. E nesse local, que é um condomínio onde eu moro, tem uma mata, então é um local que tem bastante verde, então eu escolhi esse local por conta já da área. Em seguida, fui perceber a questão solar, a questão de ventilação, que esse terreno existia. Depois, eu fui escolhendo a arquitetura dos ambientes. A arquitetura ajustando os ambientes para que eu não tivesse problema com sustentabilidade. Por exemplo, nessa minha casa, eu tenho um banheiro que ele foi projetado e ele tem apenas os 3 elementos, um vaso sanitário, chuveiro e um lavatório, mas ele tem uma disposição que ele me serve como 5 banheiros, ou seja, ele serve como lavabo, ele serve como de serviço, ele serve como suíte, ele serve como social. Então, essa forma de projetar já é um elemento da sustentabilidade, porque vai nos dando cada vez mais a
criatividade, temos que ter criatividade em construir os elementos, os ambientes, para promover sustentabilidade. A gente vê ali no telhado, Sim. como fosse uma plantação de alguma coisa. O que é aquilo? Esse telhado é um telhado vivo, e nesse momento, que essa foto é de 2013, nós tínhamos milho. E nós plantamos milho, deu certo, colhemos espigas, fizemos canjica. Hoje estamos com um jardim com flores e vou fazer agora um paisagismo nele, que vai ser uma espécie de uma praça. Fiz um mirante no final desse telhado e a casa ela vai evoluindo à medida que eu vou descobrindo mais elementos que contribuem com a sustentabilidade. Então, eu costumo dizer que o meu terreno, percebam, não sei se vocês colocaram a foto, mas o meu terreno ele tinha 15 por 30, hoje ele é maior, porque o telhado é totalmente vivo e o beiral fez com que o meu terreno ficasse maior. Entendi. Então, agora, me diga uma coisa, qual a vantagem de se ter, por exemplo, de morar num ambiente desse e as outras casas, condomínio, não terem o mesmo padrão? Você encontra alguma resistência, alguma dificuldade ou alguma crítica por isso? Não. Não, que eu saiba, não. Mas, assim, não é uma questão de padrão, Rômulo. Já entrou em intervalo, foi? Não é uma questão de padrão, mas nós temos, por exemplo, o meu telhado, ele custou na época R$60 mil. Entendi. E hoje seriam uns R$100 mil só o telhado, porque ele é de madeira e um telhado vivo. Então, não é uma questão de padrão, mas de escolhas. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, vou deixar uma pergunta aqui, vários telespectadores estão nos mandando um e-mail. Qual a visão que o empresário da construção civil tem sobre a sustentabilidade? Se isso é caro, se não é, não diga nada agora não. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos em poucos minutos, não saia daí. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031-3366. Verão, estação do ano que foi feita para a gente aproveitar cada momento, para contemplar a natureza, compartilhar com os amigos, praticar esportes e relaxar, para ficar de bem com a vida, para sonhar e viver. Summer Alliance, para uma vida mais feliz. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residência. 2 unidades privativas por andar. 207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residência. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú.
Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú. Um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela Caixa em até 360 meses com 0 de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Mont Tremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Mont Tremblant, more bem e perto de tudo, em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol, com 2 opções de apartamentos, na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos, também com 2 opções de apartamentos na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos, 2 opções para um único bom gosto. O seu, Construtora Sideral. 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Estamos conversando sobre sustentabilidade, valoriza o mercado imobiliário. Aqui a professora do IFPB, Claudiana Silva, e eu deixei uma pergunta aqui muito interessante. O construtor, ele é consciente de que esse empreendimento é viável sendo sustentável? É mais caro? Como é que você vê como consumidora, como você vê como professora, como doutora em engenharia? Qual é que você tem a dizer ao telespectador para também que ele possa cobrar esses elementos, olhando, por exemplo, o memorial de incorporação? Muito bem, Rômulo. Essa pergunta é muito interessante, porque a questão da sustentabilidade parece que é coisa só de ambientalista, mas não é. É de empresário com visão de futuro. Você tem uma ideia, a madeira do futuro hoje é bambu. É bambu, mas as pessoas não estão nem estudando. O que acontece? Então, existem empresários e empresários. Existem engenheiros e engenheiros. Existe engenheiro que é copista, que só faz copiar o que o outro faz. Existe empresário que também está só copiando algumas coisas. Mas um empresário, realmente empresário, ele tem visão de futuro e ele vai em busca de mercado com diferencial. Porque ele sabe que aquele mercado vai mantê-lo tranquilamente vendendo os seus empreendimentos. Ele vai manter porque o consumidor vai mudando e ele vai mudando junto, não é pego de surpresa. Então, quando o consumidor, como eu lhe falei, na minha casa, eu tinha visitas diárias, porque eu que construía a casa. Eu estava no dia a dia na obra, estava fazendo doutorado e aproveitava o escritório, escrevia a tese e estava na obra. Mas eu tinha visitas de consumidores, na maior parte, também de construtores, porque queriam visitar a obra de uma forma diferente. E eles diziam assim, Claudiana, eu tentei com o meu arquiteto, eu tentei com o meu construtor, e ele disse que não dá certo, mas eu acho que ele não sabe construir. Terminavam dizendo isso. E eu disse, não é bem assim, é uma coisa, apesar de ter mais de 30 anos no mercado internacional, até mais, não existem pessoas, muitas pessoas com visão de futuro e investimento no conhecimento para manter-se no mercado, porque tudo vai evoluindo.
Então, nós temos aqui já grandes construtoras trabalhando a questão da sustentabilidade. Temos. Em questão de custo, porque vamos ser bem práticos. Sim. O empresário pensa muito em custo. Se você e tem que pensar, porque faz parte da sustentabilidade. Se ele for fazer um empreendimento convencional, nós hoje temos a característica do empreendimento clube, que é aquele empreendimento que parece um hotel 5 estrelas. Sim. Aí, se ele for aplicar mais elementos da sustentabilidade, vai encarecer, não vai? E se encarecer essa questão da valorização, da liquidez, ela está inserida, na sua opinião? Rômulo, na minha opinião, só não. Nos dados estatísticos, nós temos a construção sustentável com um diferencial de custo. E não é mais caro. Nós temos uma distorção de pensar que produtos sustentáveis são mais caros. Reaproveitamento de água. Isso, o que falta é criatividade e estudo dos nossos engenheiros, dos nossos arquitetos. Porque se você faz isso, você chega no elemento... Eu trabalhei no projeto, foram 9 versões do projeto, mas a minha obra poderia ter sido feita em 6 meses. Eu não fiz em 6 meses por causa de um elemento que foi a madeira. Eu tive dificuldade de encontrar a madeira da forma que eu projetei. Depois eu mudei o projeto, ajustei e concluí. Então, assim, essa questão de ser mais caro não é. Eu construí pela metade do preço que eu tinha um orçamento anterior, quando ela era mais convencional. E foi um custo metade do preço. E eu tenho, só para você ter uma ideia, a questão da energia, o meu consumo, a minha conta de energia que chegou desse mês foi R$ 34,58. E eu tenho todos os elementos de conforto de um usuário. Como é que chega a esse ponto, por exemplo? Chega a esse ponto tendo ventilação natural e iluminação natural. Então, se eu tenho ventilação, eu não tenho necessidade de ter um ar-condicionado, ventilador. Eu não tenho esses elementos na minha casa. Eu nem tenho ventilador nem ar-condicionado. E quando a gente está no meio da sala, os cabelos ficam esvoaçando. Entendi. Agora, você falou algo que o material a ser empregado, às vezes, não se encontra. Mas eu vou entrar num problema que a construção civil enfrentou há muito tempo, continua enfrentando, que é a questão da mão de obra. Essa mão de obra qualificada para se fazer um empreendimento sustentável na construção civil, você encontra? Rômulo, você tem toda a razão. O nosso Brasil, como um todo, tem déficit educacional. E esse déficit também está ligado à construção civil. Nós estamos sempre, o mercado, na verdade, sempre corre na frente e a educação vai em paralelo, às vezes. Na questão da sustentabilidade, eu tive essa dificuldade na minha obra. Eu era professora dos operários. Então, em todos os itens, eu primeiro capacitava e depois... Claro que a base é uma só da engenharia, mas alguns elementos específicos eu tinha que dar uma parada de meio-dia, alguma coisa nesse tipo, para que eles entendessem aquele processo. Mas nível, prumo, essas coisas são iguais. Então, é um ajuste que a indústria, que vem fazendo isso há muito tempo, vem capacitando os seus operários, que, na verdade, a indústria da construção civil é uma escola. Né? É uma escola. Sempre aprimorando os seus trabalhadores para as novas tecnologias. E a sustentabilidade, a construção sustentável, é uma tecnologia moderníssima. O que o empreendedor não pode mais ficar é desatento a isso, porque ele vai ficar fora do mercado. Porque o futuro é isso. Agora, por conta da escassez dos recursos naturais que nós temos. Mas existem escolas técnicas, existem universidades para fazer graduações, pós-graduações. Como é que a gente capacita, por exemplo, a construção civil através do Sinduscom, da FIEP, do IFPB? Como é que eles têm acesso a essa educação continuada, já que eles ficam na obra muito tempo? Olha, uma referência no Brasil é o Instituto IDEA, que é de Desenvolvimento para a Construção Ecológica, de Habitação Ecológica, o IDEA. Escreve IDHEA. Então, esse instituto ele é desde 1999. Ele é uma referência. Mas nós temos as outras universidades, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Aqui mesmo nós temos um professor que tem esse trabalho há muitos anos, que é o professor Perazzo, que é um ícone nosso, mas não avança muito por falta da busca, da procura. Mas quem faz mestrado, doutorado, graduação, já existe no mercado. Falta despertar, mas eu penso que esse despertar ele vai acontecer paulatinamente, porque o mercado vai exigir isso. Aí você me pergunta, e os outros, como o Instituto? Né? O Instituto,
Nós tínhamos no curso de edificações, agora nós estamos tentando implantar, né, porque demora, às vezes, um pouco por conta das questões do MEC, da documentação, a burocracia, mas lá já existe um projeto para nós termos, pelo menos, uma disciplina chamada Construções Sustentáveis, eu vou ser a professora, e alguns outros cursos já atrelados a isso, prestando atenção a isso. Algumas universidades particulares, uma delas já me convidou, eu já fui lá, fiz palestra, e eles já estão, pediram a questão do currículo, eles estão atentos ao mercado, porque os arquitetos, é um curso de arquitetura, os arquitetos precisam ter essa visão para projetar, para construir. Porque, às vezes, o engenheiro, o construtor, o empreendedor, ele está lá querendo construir, mas não chega a ideia na mesa dele, até para ele discutir, até para ele fazer uma opção. Mas ele vai ter que fazer isso mais dia, menos dia, de forma mais avolumada, porque existem algumas questões pontuais, mas a gente não tem mais tempo. O caminho agora é esse e vai terminar atropelando, como você diz. A gente ainda não tem escolas, mas vai ter que ser trabalhado tudo isso para chegarmos nesse resultado. Então, a nossa técnica que a gente diz é a seguinte, há hoje mais edificações não sustentáveis que sustentáveis. Mas essas que não são sustentáveis poderão se tornar sustentáveis mesmo pronta e acabada e já com 10, 20 anos de empreendimentos realizados? Sim, Rômulo, porque a questão da sustentabilidade é minimizar esse custo e deixar de agredir o meio ambiente e os recursos naturais para eles não serem escassos, certo? Então, se você tem uma residência, por exemplo, e ela tem uma parede muito quente ou um edifício onde aqueles apartamentos todos estão pegando uma insolação e não tem ventilação, tem soluções? Tem. O que falta é parar para pensar, o que falta é projeto, o que falta é uma indicação. Então, se você pode, uma casa que não é sustentável, ela vai sendo transformada para ser, pode sim, sem problema nenhum. Tem um apartamento aqui de uma senhora que ela colocou, a parede era tão quente no apartamento, e ela não queria mais trabalhar com ar-condicionado. Aí ela botou, piaçava na parede inteira, virou um painel, e ela conseguiu amortecer mais de 15 graus do que estava acontecendo. Professora, eu quero lhe agradecer, quero lhe passar uma lembrança aqui da construtora Aliança, muito uma das obrigada. Nossas patrocinadoras, e quero lhe deixar aqui... De um grande amigo meu. lhe deixar o microfone para que a senhora possa fazer as suas considerações finais e vou lhe trazer em outras oportunidades. Rômulo, muito obrigada. Eu agradeço também à TV, aos ouvintes que estão nos escutando. Foi muito importante a gente conversar sobre esse tema e mostra, já é um exemplo de que o mercado está pensando, porque senão não iam me chamar para falar sobre o assunto. Porque no meu condomínio eu sou conhecida como uma professora sustentável, professora ambientalista, mas você me chamou para um foco onde é o mercado que já está desperto. Muito obrigado. Fique aí agora assistindo o Master Imóveis Shopping com as melhores ofertas das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. E quero agradecer, sim, sua audiência, sempre dizendo que juntos somos muito mais fortes. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Até mais. E que foi muito bom.